Para provar que esse triângulo é isósceles, a gente vai calcular a distância entre os seus três vértices, entre A e B, entre A e C e entre B e C, utilizando a expressão algébrica que a gente encontrou, né, anteriormente. Então vamos começar calculando então a distância entre A e B. Essa distância vai ser igual a raiz quadrada de x de A é menos 2, x de B é menos 5. Então, eu posso escrever assim. Como é uma subtração, um dos dois valores aí de coordenadas vai ter que ter seu sinal invertido. Então, eu vou escolher o maior para que ele fique positivo. Eu vou escrever menos 2, menos com menos dá mais, 5. É importante lembrar que essa ordem que a gente escreve o x não importa para o cálculo, já que a soma está elevada ao quadrado. Então, sempre vai dar um número positivo e sempre vai ser o mesmo valor. Aí, seguindo o mesmo raciocínio para y. Eu vou escolher um dos dois y, vou escolher 4 menos 1. E essa opção de escrever 4 menos 1 e não 1 menos 4 é minha. Apenas porque eu não quero deixar a soma negativa. Mas lembrando, né, ela não interfere em nada na resolução. Então, 4 menos 1 elevado ao quadrado. Então, a distância entre A e B será a raiz quadrada de menos 2 mais 5 dá 3, positivo, elevado ao quadrado, mais 4 menos 1 também é 3, elevado ao quadrado. Então, a gente chega na conclusão que a distância entre A e B é a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9, 3 ao quadrado também é 9, e 9 mais 9 vai dar 18. Como 18 é um número par, eu vou fazer a fatoração do 18. Então, 18 fatorando, vamos fazer aqui em cima. 18 dividido por 2, que dá 9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, 18 na forma fatorada pode ser escrito como 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Então, substituindo dentro da raiz, a gente vai ter 2 vezes 3 ao quadrado. Como 3 ao quadrado dá 9 e a raiz de 9 é 3, a gente pode escrever que raiz de 18 é igual a 3 raiz quadrada de 2. E essa é a distância de A para B. Agora, eu vou fazer a comparação calculando a distância de A para C. Se a distância D é igual ou D é diferente de 3 raiz de 2, a gente ainda não pode concluir nada sobre o triângulo, porque o terceiro lado ele ainda pode influenciar no resultado. Então, distância entre A e C vai ser igual a raiz quadrada de, mesmo raciocínio, pego x e y de cada ponto, dessa feita de A e C. Então, a gente vai ter, como aqui é menos 2 e aqui é menos 6, eu vou escrever primeiro o menos 2, menos por menos dá mais 6, ao quadrado, mais, agora o y. O y é 4 e 5. Então, vou escrever 5 menos 4 ao quadrado. Então, a distância de A para C será igual a raiz de 6 menos 2 é 4, fica 4 ao quadrado, mais 5 menos 4 dá 1 ao quadrado. Então, a distância de A e C é a raiz quadrada de 4 ao quadrado é 16, 1 ao quadrado dá 1, e 16 mais 1 é 17. 17 é um número primo, então isso não permite que a gente fatore como fizemos há pouco com o número 18. Então, a gente vai manter o raiz de 17. Então, a gente já tem dois lados diferentes. A gente tem raiz de 17 e tem a raiz de 18, que é 3 raiz de 2 fatorado. Então, o que a gente pode dizer, por enquanto, é que esse triângulo ele não é equilátero, ele não tem lados iguais, né? Ele não tem lados iguais, ele pode ser um triângulo escaleno ou pode ser um triângulo isósceles. Então, para matar a charada, a gente vai prosseguir a resolução aqui. E dessa vez a gente vai calcular qual é a distância
de B para C, que é o valor que está faltando. Então, prosseguindo. A distância de B para C será igual a... Vamos lá. Valores de B. X de B é menos 5, como a gente está vendo aqui. O x de C é menos 6. Então, eu vou escrever raiz quadrada de 5 mais 6 ao quadrado. Perdão, menos 5, né? É negativo. Menos 5 mais 6 ao quadrado. Mais, vamos para o y agora de B e de C. 1 e 5. Então, vamos colocar 5 menos 1. Isso vai ficar ao quadrado. Então, a distância BC será igual a raiz quadrada de menos 5 mais 6, isso dá 1. 1 ao quadrado. Mais 5 menos 1 é 4. 4 elevado ao quadrado. Então, a distância entre B e C é igual a 1 ao quadrado é 1, 4 ao quadrado é 16. Isso vai dar raiz quadrada de 17. Então, como a gente tem dois lados iguais, né? Raiz 17 e raiz 17, a gente demonstra dessa forma que esse triângulo é isósceles, já que a gente tem dois lados congruentes, a distância de AC e a distância de BC. Bom, pessoal, fiz a montagem no multiplano dos pontos que a gente resolveu, para a gente verificar na prática, né, que realmente o triângulo é isósceles. Visualmente, você olha para a montagem dos três pontos que estão aqui, e você não consegue identificar a diferença entre eles, porque ela realmente é muito pequena. A raiz 17 e a raiz 18 tem valores muito próximos, sabe? Isso aí vai se refletir aqui na figura, construída no multiplano. Então eu vou usar um compasso, já que eu estou sem paquímetro, e vou medir a distância e separar os três pontos, em sentido horário, viu? Esse é o ponto A, esse é o ponto B e esse é o ponto C. A gente encontrou que a distância que separa A e C, ela é idêntica à que separa B e C. Esse aqui é o lado diferente, é o lado maior, que deu raiz de 18, né? O lado correspondente à distância entre A e B. Então, vale lembrar que, antes da gente fazer essa demonstração, que o resultado que eu vou encontrar com o transferidor ele é diferente do calculado, porque os furos do multiplano, o centro de cada furo, ele é separado por uma distância não de 1 centímetro, mas de 1,12 centímetros. Então, para ter a distância igual à calculada, para ter raiz 17 e raiz 18, a gente tem que medir com o compasso a distância entre os pinos e multiplicar isso aí por 1,12. Aí dá um valor, né, aproximado ao que a gente encontrou calculando. Então, inicialmente eu vou alinhar o compasso com os pinos centrais, né? Os pinos aqui eles têm uma bolinha de plástico em cima que ajuda muito, viu, no alinhamento. Então, alinhei A e C, trago agora aqui para a régua e eu vou observar que a distância aí é de mais ou menos 4,75 centímetros. E eu observo também que essa distância coincide, olha o alinhamento, com a distância entre B e C, que a gente já tem calculado como igual a essa, né? A e C é a mesma de BC. Agora, a parte distante foi essa aqui, ó. Foi a distância que separa, não é, os segmentos aqui B e A, ou A e B, né? Então, vamos abrir o compasso mais uma vez para a gente realinhar. Vamos aproximar. E seria mais ou menos aqui o alinhamento das partes centrais. Trazendo agora para a régua, a gente vai observar que dá 1,85 aproximadamente, quase 1,90. Então, por 1 milímetro, a gente tem esse lado aqui maior do que os outros dois. E o triângulo, como demonstrado, realmente é um triângulo isósceles.